Não, Não falei nada. Bem, então agora está oficialmente aberta. Olha aí, Carlota já está com a gente. Boa noite a todo mundo que está chegando. boa noite a todos e todas. Bem, então hoje a gente está fazendo a nossa segunda live para falar um pouco sobre o programa de mentoria terapêutica de sonhos. E Terceira hoje, live. mesmo Brasil, terceira live, é verdade. Sim, terceira. E hoje a gente vai receber a Carla. A Carla está com a gente desde o início do programa de mentoria, que começou em outubro, e no outono desse ano, a gente começou em março, e agora a gente vai entrar para o quarto ciclo, verão, uhul! E Carla está com a gente desde o início. Olha aí, Michele com a gente, que legal. E aí, eu e Ana, a gente conduz esse programa de mentoria terapêutica e a gente estava conversando que, pô, super legal a gente fazer a live, a gente contar como é que esse programa de mentoria ele tem se desenvolvido, né? Como é que as coisas estão acontecendo. A gente já recebeu a, a, a nossa primeira cliente que teve o sonho traduzido pela Carla, porque a Maria. gente entendeu que isso, Maria, porque era importante para a gente que a Carla tivesse essa experiência de traduzir o sonho de alguém leigo. Porque traduzir o sonho da Ana, é um desafio? Sim, é um desafio. Mas ter alguém ali que não. Né, a gente ter a oportunidade de ter uma pessoa que não estuda, que não trabalha com isso, e ter um sonho traduzido, eu acho que isso é um desafio a mais. E é essa a ideia dentro do programa de mentoria terapêutica. É ir vendo o desenvolvimento dos mentorados e qual é o novo desafio, o que agora é o momento para se experimentar. Então, a Maria veio nesse momento, nesse próximo passo que a Carla estava de traduzir o sonho de uma pessoa leiga e a gente simula todo um ambiente. Então, Carla fica atendendo essa pessoa como uma cliente dentro de um consultório. Eu e Ana, a gente fecha a janela do Zoom e, se precisar, a gente está ali o tempo todo, mas é um processo onde essa pessoa tem a experiência como um cliente que está tendo o sonho traduzido e a nossa mentorada ou mentorado vai ter a experiência como um profissional já fazendo a tradução de sonhos. Então, é isso, Ana. Você acha que é legal você falar alguma coisa antes da Carla entrar? Me diz aí. Não, me veio só de ressaltar, né, e é por isso que a Carla está aqui hoje, né, ressaltar como é rico e foi inesperado, pelo menos para mim, a Carla ter ficado todos os ciclos do programa de mentoria, né? É muito rico Sim. você aprofundar, a pessoa se aprofundar também, né, na prática de tradução de sonho. E isso é um presente. Eu acho que isso foi um presente para a mentoria. Ter a mesma pessoa Sim. durante tanto tempo. Ressaltar isso. Sim. Mas vamos chamar a Sim. Carla aí. Legal. Sim. E aí a gente também chamou a Carla porque uma coisa sou eu e a Ana falando do programa de mentoria, a outra coisa é um mentorado falando, um ouvinte, que a gente também tem essa categoria dentro do programa de mentoria terapêutica. E para a gente também é novo, apesar da gente sempre estar perguntando para a Carla como é que está sendo para ela, tendo os retornos, mas poder ouvir a Carla aqui hoje, acho que vai ser uma contribuição pode ser contribuição para outras pessoas Sim, com também. certeza. Então, Uma coisa é o nosso ponto então de vamos vista lá. sobre a Carla, né? Outra coisa é o ponto de vista da própria Carla. Sobre ela própria e sobre a gente. Sim, com certeza, sim. Deixa eu achar a Carla aqui. Chororô. Vamos ver se vai dar para ficar nós três. Estou aqui no meu 4G firme e forte. Já chamei, tá, Carla? Opa! Eita, pera lá. Tá uma beleza esse cenário aí, viu, Carla? Agora. Adorei. Né? Super. Boa Muito bom. noite, gente.
Boa noite, noite. querida. Obrigada por estar com a gente aqui nesse domingão à noite, né? Em pleno carnaval, Não né, é? gente? Para quem não está sabendo. Olha, para mim, essa é a melhor programação de carnaval que eu poderia ter. Estou super feliz, super realizada. Que ótimo, que ótimo. Ai, que bom. Juliana está aqui com a gente também. Carla, então, minha querida, conta pra gente como é que está sendo. Poxa, você vai entrar o verão com a gente, né? Que luxo! Muito Você está nesse chique. programa de mentoria terapêutica com esse aprofundamento, né? E a sua dedicação que é imensa, assim. Eu admiro muito, eu e a Ana, a gente sempre fala muito sobre isso. Então, a palavra é sua, minha querida. Olha, falar é realmente desafiador, porque essa experiência da mentoria, ela tem sido algo muito expansivo para mim e muito aprofundador. E foi realmente um grande presente, cheio de sincronicidade, né? Eu me lembro que eu estava lá na clínica, vi você, Thaís, né, conversando com outra psicóloga, e num outro dia encontrei você numa lanchonete falando sobre sonhos, e eu já estava numa pesquisa e namorando e interessada a respeito dos sonhos, sem ter uma galera, sem ter pessoas para falar sobre isso com essa profundidade. E também não sabia que tinha essa profundidade. Então, quando foi apresentada a possibilidade de mentoria, coincidiu de ser um momento em que eu já estava no curso de psicologia, como estou agora, né, no meu último ano. Tive experiências em atendimento terapêutico, e neste momento eu estava, como estou agora, realmente fazendo foco na psicologia, estudando a psicologia. Dei uma pequena pausa em atendimentos, né? E vou recomeçar agora ano que vem, né? E o sonho, ele estava nesse momento ganhando muita força, porque eu também estava me aproximando muito de Jung, que é uma coisa que para mim faz muito sentido nesse caminhar. Então foi uma série de sincronicidades, incluindo o início dessa mentoria, porque quando a gente ia começar, né, quando foi o início, eu me lembro até que eu disse: Thaís, eu não sei, tem alguma coisa que eu gostaria muito que trouxesse a questão da minha terra, de nacionalidade, e veio o Natal, né, que foi o mentorado comigo, que nada mais, nada menos era da minha cidade. Nenhum de nós morávamos mais em Belém, mas éramos de Belém. E assim, começou assim, né? Já começou com esse círculo dessa maneira. A primeira pessoa presenteada fui eu própria, e isso diz muito desse processo de mentoria, né? Porque para quem vai atender, é como se fosse um fluxo, né? A pessoa que faz atendimento, a pessoa que é o terapeuta, ele vive primeiramente, né? Então, essa é a primeira coisa que eu queria reforçar. Nessa mentoria, a minha vida, ela realmente se balança, ela se expande, ela vive, né? E junto com as atividades que existem, né? Como a roda dos sonhos, que são exercitadas, né? E a própria tradução, e também os momentos de orientação para quando eu trago, né, as dúvidas ou qualquer coisa assim. Eu me sinto muito contemplada e expandida. Não houve nenhum momento em que eu não sentisse uma espécie de novidade, nenhum momento de todas essas mentorias. Eu me lembro que eu fiquei realmente mexida. Na primeira mentoria, eu tive que passar assim, um dia recolhida, porque a experiência de ter o sonho tocado, eu ainda não tinha desta maneira, né? Então, para pessoas que ainda não tiveram essa experiência, talvez tenham a chance de entender o que é isso, porque eu me lembro que a sensação foi essa, de toque na alma. Eu não sabia, claro, eu já estava interessada, já estava lendo O Caminho dos Sonhos, uma coisa é ler, outra coisa é experienciar, né? E a sensação foi exatamente essa, através do meu sonho, que eu tenho a vivência própria, o susto, a minha mobilização como sonhadora, diante de uma tradução, ter a alma tocada, porque, de repente,
ter essa experiência de ter outros olhares muito dedicados, muito comprometidos, né, com este crescimento humano, e de repente sentir que eu sou vista. Eu sou vista, né? Então eu me lembro que o primeiro dia, a primeira mentoria foi assim. Foi assim. Então essa foi a estreia. O primeiro ciclo que você fala. Foi. Né? Não, a primeira mentoria, eu acho. Não foi na primeira. Eu acho que já foi o primeiro dia. Já foi assim, entendeu? E aí, graças a Deus com esse presente, né? Ao longo desse ano, a trajetória foi de inicialmente ter aquele susto, esse arrebatamento, né? E as inseguranças do início, mas também, depois de um tempo, vivenciar, durante as mentorias, um pouco mais de aprofundamento, mais alegrias daquela pessoa que lida com os sonhos e começa a perceber que existem nuances nessa linguagem, né, dos sonhos, nuances, vai crescendo. O meu espaço de segurança aumentou, né, ao longo dessas mentorias também, para o meu processo, então, o meu espaço de segurança aumentou. Foram muitas vertentes de engrandecimento, né, e, claro, com a experiência de ter a tradução, né, essa experiência também foi maravilhosa, super desafiadora e rica. Gente, lidar com sonho é isso, é lidar realmente com a vida, assim, é uma experiência de estar vivendo. Então, assim, de maneira geral, a saga foi essa. Eu não sei se vocês querem fazer alguma pergunta ou se... Eu tenho. Enfim, sobre isso. Eu tenho pergunta. Queria saber, porque assim, quem às vezes vê ali, preenche o formulário, vê a divulgação, né? Como que por exemplo, quais são as sensações que você teve até hoje desse encontro acontecer uma vez por mês e ele durar 4 horas? É uma boa pergunta. Para mim é muito adequado, no sentido de que é denso, é dedicado, né? É um período bom demais, né? E assim, ocorre nos domingos, em geral, inclusive a paisagem sonora é mais propícia. Para mim, eu me ligo em tudo isso, né? Uma paisagem sonora mais propícia, a cidade ela está mais adormecida, então, e quando a gente realmente se desliga um pouco, já tem a proteção do sábado, né? A gente está com a mente um pouco mais desligada, mais podendo se conectar mais com isso. E tem essas 4 horas, né? Que a gente fica conversando, não só conversando, tendo todos esses procedimentos e de novo, né? Como é uma coisa assim, um bombardeio, uma espécie de... Porque para mim é intenso, né? E às vezes tem o convite do desafio, todos eles requerem de mim, logo depois, que eu continue dedicada a essa conexão do que aconteceu. E ao longo do mês, né, há a possibilidade de eu viver ciclos e observar ciclos. Né? Então, assim, para mim tem sido uma experiência feliz essa periodicidade. Inclusive, nas últimas mentorias, a sensação é que ela tem se estreitado. Meu Deus, já tá assim, viu? Ela tem se estreitado. Tem se estreitado. Carla, eu queria saber... Você falou muito que foi uma mudança profunda, né? Para você. O que eu entendi é que foi uma mudança interna, pessoal, e que acompanhou a Carla, terapeuta, psicóloga. E eu queria que tu falasses, assim, que mudanças são essas? Como é que você se vê antes da mentoria, de ter entrado no programa? E como é que você se vê hoje, que ainda não terminou o programa? Na verdade, a gente vai começar dia 18, o ciclo do verão, mas você já está num processo, né? Como você usa muito a palavra paisagens, com paisagens diferentes. Como é que você descreve essa paisagem antes e essa paisagem depois e ainda em processo? É desafiador traduzir isso, certo? Um enriquecimento da vida,
né? Eu já estava curiosa, eu já estava namorando a respeito do sonho. Mas o sonho, ele é uma coisa que acontece comigo e que eu vivo e que eu produzo todas as noites. Todas as noites. Então, imagina que era uma parte de mim, uma conversa comigo, que eu era surda para isso. Já estava tentando, né? Eu acho que já é muito louvável o pessoal aí que já estuda e tudo mais, já se debruça sobre isso, né? Então, assim, já me trazia riquezas, eu já estava... já tinha escutado amigos, meus irmãos, tentando ter sonho lúcido, e eu tinha uma certa inveja, assim, disso. Foi quando eu disse, cara, se eu tô com inveja, porque eu quero me debruçar sobre o sonho. E eu comecei a me debruçar, e assim, muitas coisas, a gente sabe que sonho traz muitas coisas, né? Só que depois da mentoria, o que aconteceu? Fez parte de mim. A questão do sonho é uma coisa sem volta. É como aprender a ler algo. E assim, não é como aprender a ler letras, mas é como aprender a ler. Não dá para desfazer essa experiência. Não dá, né? Então, inicialmente, foi uma questão de me aproximar dessa experiência noturna, aquela coisa de estar todo o tempo esperando o que vai vir à noite, o que vai vir à noite. E aos poucos perceber coisas sutis e até às vezes escrachadas, né? Do tipo, você perguntar coisas e o sonho responder, né? O sonho é dizer coisas que só depois você vai saber, faz sentido aquilo que ele disse. Tipo, como se fosse um aviso. É delicado falar sobre isso, né? Delicado. Mas esse enriquecimento, por que eu falo que é enriquecimento? É porque é um espaço muito próprio meu, que me expandiu, e que me fez perceber, ter uma outra visão também sobre as pessoas, sobre seres humanos. Eu sei que todos têm essa potencialidade, eu sei que todos guardam isso, né, dentro de si. Quando a gente se conhece, quando a gente tem uma experiência diferente, a gente automaticamente sabe que todo mundo é assim. Né? Então, foi outra coisa, de riqueza minha, tanto quanto terapeuta, como pessoa, né? E de perceber que experienciar e tá nesse pronto, a outra riqueza é ganhar um pouco mais, ganhar um crédito, é tipo um crédito, sabe? Ficar mais rico na experiência humana e de vida. O sonho, ele não tem regra, né? Ele tá o tempo todo lhe desafiando, mas ao mesmo tempo ele é muito próprio do ser humano. Então isso me deu também essa flexibilidade misteriosa de repente ver que às vezes o sonho do outro fala com o meu, e aí de repente perceber que, poxa, é uma experiência coletiva, com mais além de mim, né, com mais outra pessoa, coisa que foi só através dele que eu tive, né? Não é uma conversa qualquer, não é uma chamada, é um convite. São sempre especiais. Sonho não é assim, né, trivial. Sonho, pelo menos na minha vivência, eles são sempre especiais, eles se importam muito com a gente. Né? É uma linguagem assim que me lembra o tempo todo que eu tenho uma agenda muito importante para mim. O sonho me faz isso, me traz esse convite, essa lembrança, que às vezes eu tendo a esquecer, mas depois disso eu tive esse crédito. Eu falo assim, é um crédito da vida, né? Então é uma coisa muito enriquecedora e que, assim, é experimentada por mim. Eu li, eu sei que outras pessoas falaram também, e eu fico cada vez mais feliz porque eu experimentei. E experiência é uma coisa que a gente só se debruça e vai ganhando cada vez mais informação, vai ganhando reflexão, mas aquilo que você experimentou não tem como desfazer. Né? Então, eu me sinto uma pessoa realmente, em certo nível, mais calma também, mais calma, porque a gente acessa coisas da experiência humana que não tem como buscar em outro lugar, né? E era uma coisa difusa, são necessidades difusas e inquietações difusas que nós temos, que através dos sonhos eu tive... Gente, só para falar para a galera, assim, uma experiência pessoal minha, certo? Eu tenho 41 anos, nunca tive a sensação de querer ter filho, eu não tenho filhos. Num sonho, eu entendi o que é esse querer. Né? Num sonho. Então, tiveram coisas que em sonho eu tive resoluções e tive acessos a outras partes de mim
que quando eu me acordo, eu digo, pronto, tá aí, né? Eu não tinha coragem de falar isso pra mim, mas o sonho teve. Maravilha. Maravilha. E é isso, então é tipo, eu ganhei a minha outra metade. A gente tem várias metades, né? Mas é tipo isso, Gente, eu tinha uma mansão e não sabia. Uma mansão riquíssima, riquíssima. E eu não sabia, então eu já estou rica, tá? Que lindo! Olha, você falando, você iniciou sua fala dizendo que no início, no primeiro dia já, você se viu vista, né? Você falou isso pra gente aqui. E agora, você falando de como você estava antes e como você está agora, a sensação que me dá é que você abriu olhos para dentro de você. Ganhou um olhar novo para você mesma, né? Muito lindo. Isso. E também é uma consciência muito maior do cuidado. Porque outra coisa que eu sei que há esse comprometimento, né, nas mentorias, a cada momento que a gente tem, é esse cuidado, é esse espaço seguro. E eu quero até agradecer. Eu me sinto vista tanto pelas mentoras quanto pelos ouvintes, né? É um espaço seguro em que eu celebro cada ouvinte que está lá também, né? E eu me sinto bem nisso, porque em ambientes que mais de uma pessoa poderia ser algo um pouco assustadorzinho, né? É muito legal a gente ter um local onde lá esse conteúdo que é muito poderoso, é muito interno, principalmente para num ambiente de pessoas que se debruçaram sobre entender mais e ter uma possibilidade maior de acesso desses conteúdos, que é muito interno, é precioso demais não só ter essa possibilidade de acesso às informações, quanto ao cuidado. Isso também cresceu dentro de mim, né? Então, assim, uma pessoa contar um sonho, né? Eu percebi isso também, eu fiquei mais atenta sobre quando alguém conta um sonho. Não estou dizendo que é perigoso, não, é atento no sentido de o sonho me lembra que é um conteúdo humano e ele merece cuidado. Gente, é muito importante, é muito importante. A gente aqui está nessa missão de ser humano, né? E, assim, pouca coisa vale se a gente não tem esses caminhos e esses apontamentos sobre, olha, aqui você pode crescer como ser humano. E o exercício de se relacionar com sonhos faz isso, é uma fonte segura para mim nesse sentido. E assim, não é de agora, né? Esse exercício, a questão da mentoria é um resgate, é um movimento de resgate profundo de um recurso que já tinha funções muito, muito ricas, né? Muito de nós humanos em relação com o mundo, em relação com nós próprios, e isso foi se perdendo, foi ganhando outras conotações mais rasas e equivocadas e até danosas, prejudiciais, né? Então tem isso também, né? Esse exercício e essa experimentação de estar em cuidado e entre pessoas. Para mim isso é muito rico também. Legal. Curioso, uma coisa que você falou, que eu nunca tinha pensado, que é essa coisa de ficar meio que esperando o sonho, assim, né? E agora? Será que vai vir e tal? Porque, assim, quando eu comecei a escrever os sonhos, a anotar os meus sonhos, isso virou uma rotina que ficou essa rotina, né? Então, eu nunca tinha pensado nisso, assim, de que, de fato, toda manhã eu espero mesmo. E aí? O que vai ter hoje? Tal. E uma coisa que eu lembrei, que eu achei muito interessante, que talvez seja legal você contar, foi, assim, a sua surpresa, pelo menos é o que ficou para mim, quando você... Eu acho que eu e a Ana, a gente falou alguma coisa, ou nós mesmas trouxemos algum sonho nosso antigo para você ler, para você traduzir, e aí você fez alguma coisa tipo, pode trazer sonho antigo? E aí você trouxe um sonho antigo, e aí queria te ouvir um pouco sobre isso. Como foi a sua experiência sobre trazer um sonho aí de alguns anos atrás? Pronto, isso só reforça a riqueza que é esse sonho, né? Essa fonte, o sonho. Porque o que aconteceu? Quando eu percebi, acho que foi a Ana Luísa que tinha trazido um sonho, né? Dos 7 anos. Aí a gente foi. Isso, foi sobre 7 anos de idade. E, tipo, fazendo super sentido sobre, agora. Né? Foi aí, aos 7 que eu tive o sonho, né?
Muito forte. Isso, foi aos 7. E eu tava com essa mente fechada de, não, tô trazendo os sonhos de agora, mas calhou de eu estar num dos dias da mentoria em que a minha mente se lembrava muito de um sonho antigo. Só que ela se lembrava. Se eu não tivesse me aberto para isso, eu ia para minha regra. Muito louca, né? De que só valia sonho. E é engraçado porque não foi à toa, né? Então, de novo, o sonho conversa com a gente e ele tem outro tempo, ele tem realmente outro tempo, e ele está dentro da gente. Então, às vezes, a gente mesmo diz, olha, puxa aquele arquivinho, por isso que é legal anotar os sonhos, né? Porque são memórias também nossas, só que são memórias de outra ordem, né? Recados nossos que a gente precisa dar, ó. E às vezes a lição já apareceu, e às vezes ela repete, e às vezes... Pronto, aí eu tive que... Aí a minha mente se conectando. Gente, foi o sonho. E eu acho que foi, inclusive, no dia que eu disse que não vou colocar... Vocês tinham perguntado antes, você vai colocar o sonho para tradução? Eu até disse, eu acho que não. Era bem improvável. Mas foi. Aí a mente puxando esse sonho, eu disse, gente, eu vou colocar aqui um sonho. E eu contei. Eu nem me lembro nesse momento qual era o sonho, mas foi muito forte e dizia do momento que eu estava vivendo agora. Dizia muito, extremamente. Né? É muito curioso isso, porque como era um sonho muito antigo, ele podia estar falando de uma coisa muito circunstancial própria do que eu estava vivendo antes, mas ao mesmo tempo ele é atemporal. E eu tenho um histórico, né? Eu sou a mesma, ao mesmo tempo que eu mudo, eu sou a mesma pessoa. Existem questões que vão demorar anos e anos de aprofundamento, e aí os sonhos podem ser a chave que, quando eu não consigo acessar, ele vem para mim, né? Então, eu lembro disso, foi muito forte. Eu só não estou lembrando do sonho, gente. Se eu lembrasse, eu contaria até um pouco. Mas eu não estou lembrando. Então, mas teve esse efeito. Não, olha... É muito legal. Quando começa, aí os sonhos viram também uma vitrine, Gente, é muito melhor do que filme, é muito melhor do que qualquer coisa. Não tem páreo. Não tem páreo. Não tem. É interessante observar essa sincronicidade, né, Carla? Você pega... Eu trago um sonho antigo... E o fato de eu trazer um sonho antigo naquele domingo específico é sincrônico para você, né? Como a gente percebe a presença do campo nesse processo de tradução de sonho, né? Como o campo se faz presente. As pessoas que estão ali envolvidas. É muito interessante. É interessante e, assim, valida muito o esforço que a gente faz. Né, em relação a todos os estudos, valida bastante. Né, eu não canso de... É porque agora já está um pouco naturalizado, teve essa trajetória dentro de mim, né? Tem as surpresas, os presentes, e depois a gente aceita, e fica naturalizado. Ainda tem isso, gente. Eu acho assim que eu já até tenho que fazer esforço para lembrar quais eram as surpresas que eu tive, porque depois certas coisas se naturalizaram mais, como, por exemplo, a sincronicidade nos sonhos. Sim. A gente até já se habitua por entender que é um elemento que ele vai trazer, né? Sim. Entre pessoas, inclusive. E no momento atual, vou até dizer, eu estou com um pouco de birra em relação aos sonhos. Significa que eu estou ficando mais íntima ainda, né? Porque acessar as minhas birras... Tá à vontade para ter birra. Tá à vontade para ter birra. Às vezes eu com medo dele, eu conversando, eu não estou conseguindo me lembrar de você, agora eu estou lembrando e tal, conversando. Evolui isso também, né? Tá num momento conflituoso. O sonho não está conflituoso, não. Às vezes ele é bem legal, mas eu, enquanto escritora do sonho, quem quer olhar o sonho, tô vendo que eu tô amedrontada. Acho que outras pessoas não precisam experimentar isso, mas eu estou, né? Eu acho que é porque devo estar acessando coisas muito centrais, e aí eu estou experimentando esse momento, assim, de dragão antes de conseguir o tesouro, né? E como outras vezes que já acessei o tesouro, ele há de me dizer, né? Então, é muito legal. Para mim tem sido Por isso que eu queria viver, no mínimo, um ano
né? Porque é algo de tempo também. Isso tem se confirmado, certo? É algo de tempo, Um é ano algo de de mentoria, natureza. né? Só porque, Mentoria, para quem chegou se não agora, né? Para o mais. pessoal que chegou agora Água, entender. isso, no Um mínimo um ano de ano de programa de mentoria, mentoria, né? porque Os 4 ciclos. exato, exato. Os 4 ciclos. E tem sido muito poderoso. Tem sido uma coisa de despertar, ao mesmo tempo que a sensação é de que é um presente da vida, sabe? Eu desejaria isso para qualquer um que entrasse na mentoria, é acessar, ver isso como um presente da vida. Não associar muito às atividades profissionais. Aí, o enriquecimento vai acontecer lá. Também foi outra coisa que foi trabalhado muito, né, nisso, nesse sentido de aproveitar esse momento como um momento da vida, né, esses aprendizados, até porque o sonho é orgânico e, assim, ele está a serviço da vida. Então, naturalmente, vão haver esses estudos adicionais, como às vezes chega, né, o meu crítico, não, é preciso estudar, eu vou estudar mais simbolismo, porque eu preciso não sei o quê, isso acontece, claro, né, mas nas minhas experiências, e eu fico muito feliz por isso, são momentos a serviço da vida. Então, eu saio muito nutrida, também é outra palavra que eu uso muito, né, nutrição, é uma sensação de nutrição. É uma coisa rara para mim, né? Uma coisa de nutrição que os sonhos proporcionam. Nas mentorias também. Ô, Carla, ainda nesse gancho da sincronicidade, você trouxe muito a tua relação com os sonhos e o quanto que os sonhos estão se tornando o que estão se tornando para você, o quanto que expande. E aí você falou, agora já estou até super íntima com relação às sincronicidades, né? Já quando acontecem, já espero. E aí minha pergunta é, você acha que essa relação com as sincronicidades e com a intimidade com elas, que os sonhos trouxeram, também acabou se alastrando, se expandindo para a tua relação com as sincronicidades na vida, no dia a dia, ou não? Sim, como eu sou uma... Sim, isso tem acontecido, sim. Exatamente, é porque, assim, como é que eu vou dizer? É uma coisa muito rica mesmo. De certa maneira, o sonho passa, pelo menos para mim, né? O sonho borrou um pouco o limite do dia e o limite da noite. Porque, às vezes, o meu dia, o principal assunto do meu dia é falar do sonho comigo mesmo, né? É pensar naquele elemento. Por exemplo, um sonho que eu tive, que eu viajei com meu namorado e eu tinha muitos bichinhos em casa, eu até tinha trazido esse sonho, que ficou lá, no caso aqui em Natal, eu tinha ido para Belém, e esses bichinhos não tinham como se alimentar. Pronto, né? Foi o assunto do meu dia. E isso borrou um pouco, porque a noite também traz coisa do dia. E aí é nesse sentido que às vezes o que uma pessoa fala, isso já aconteceu também, né? De eu ter um sonho de uma pessoa loira, uma pessoa muito parecida e loira aparece no sonho na vigília, no sonho do dia, o sonho da noite é o sonho do dia, né? Aparece mesmo. E é engraçado que eu não sinto como se fosse premonitório, né? Eu sinto como uma naturalidade. Esses elementos sincrônicos foi uma boa surpresa neste sentido. Não é algo assim, sabe, pirotécnico, não é algo... Como fluxo. Não, é um fluxo, vem com naturalidade, esses elementos vêm com naturalidade. Eu fiquei um pouco receosa no início, no sentido, eita, isso está acontecendo e tal, mas depois eu relaxei e fui percebendo que é um elemento da natureza que vai acontecer naturalmente. Eu falei quanto a isso, Thaís, é como se eu tivesse acesso a uma metalinguagem, uma coisa diferente. E isso aí eu ainda vou elaborar mais sobre isso. Preciso escrever sobre isso, inclusive. Porque, de fato, é como se houvesse esse borrado, né? Entre o dia e a noite. As informações do dia e as informações da noite. Então... é assim que eu experimentei, com esta naturalidade. Não sei se eu respondi. Sim.
Então, eu acho, assim, que a gente vai precisar de mais uma live com você, porque eu tô cheia de perguntas aqui, só que a gente prometeu falar sobre o Terra de Sonhos, que eu já sei que meia hora de live não vai dar, porque eu fui assistir o filme de novo, fui estudar o filme, e eu falei, gente, eu tenho live pro ano inteiro, no caso, para falar só desse filme. Então, Carla, eu já vou deixar aqui o nosso convite para você voltar nesse ciclo ainda do verão. Está bem. Então está bem. Eu queria muito que você falasse do seu jeito, descobrir o seu jeito de traduzir sonho, porque na nossa mentoria nós não ensinamos uma técnica, mas a gente abre espaço para que os mentorados descubram o seu próprio jeito, e eu tenho muito orgulho disso. Eu acho isso demais. Queria que você falasse do trabalho com a criança interior, como é que isso impactou. Então, verdade. Então, que bom, tem muita coisa. Tá bom, então. Vamos seguir. Então, eu agradeço muito. Eu sei, entendi que chegou a hora. Vi o filme também, então vou ficar aqui, viu, para ver a conversa. Fui ver o filme, adorei. Então, olha, eu agradeço muito, gente, agradeço muita atenção por se dedicar a esse momento, compartilhar, me escutar um pouco e também saber sobre experiências de sonho da mentoria. E aí, numa outra oportunidade, a gente está aqui de novo, viu? Só me ajudem a como eu saio. Eu não sei como é que eu saio. Eu também não, peraí. Obrigadíssima, Carla. Deixa eu ver. Obrigada. Peraí. Ih, menina. Também. Faz o seguinte, Carla, tem um xizinho aí do seu lado direito? Eu vou sair e vou entrar. Não, vou sair e vou entrar. Isso, tá viu, bom. gente? Ela pode fazer de outra forma. Ó. No alto do seu celular, você tá no celular, né? No alto dele tem um V, um Vzinho, ao lado dos nossos nomes. Você clicar ali, já vi. Saí, tô vendo. Tá. Beijo, gente. Muito obrigada. Viu? Uma boa noite. Vou continuar aqui. Tchau. Obrigada, Emanuel. Manuel, super participante aqui com a gente. Super obrigada. Ana do céu. Muito assunto, né, não? Maravilhoso. Maravilhoso. Jesus. Vamos à Terra dos Sonhos. Tá. Vamos à Terra dos Sonhos. Bem, então essa segunda parte, a gente vai começar a falar sobre Terra dos Sonhos, porque é muita coisa, né? É muita coisa. Ai, mas eu gostei. Você gostou, Ana? Muito mesmo. Filmaço, né? Dá pra você pegar aquele filme e colocar em partes, né? Assim. Isso. Eu contei 7 sonhos, Ana. Eu acho que dá pra fazer uma live por sonho. Eu não fiz essa dissecação de cadáver, não. Mas eu fiz dissecação de cadáver, gostei disso. Foi isso incrível, que eu fiz dessa vez. Foi. Você fez uma autópsia. É muito legal. Filme. Foi, total. Muito bom. Bem, eu fiz algumas anotações, então de vez em quando eu vou ficar olhando aqui, porque é a minha colinha. Tá, mas vai trazer. Eu vou começar. Tá, eu vou começando, puxando, e aí você vai entrando. Tá? E aí a gente vê até onde dá pra ir. Tá. Então, assim, a primeira coisa que eu fiz foi pegar um pouquinho ali do cenário, porque a ideia dessa live é trazer a simbologia dos sonhos presentes no filme como se a gente tivesse a oportunidade de traduzir os sonhos da Nimo, né? Que é a personagem principal. Então, eu vou trazer elementos da vida objetiva para a gente poder casar com a coisas... ou da vida objetiva das pessoas? Não, da vida objetiva da personagem no filme. Tá. Né? Para poder colar algumas coisas ali. Nossa. Então, coisas que eu... Mas vai, coisas que eu achei interessante, assim, né? Enfim. Mas eu fiquei me perguntando, será que essa trama é uma versão paterna da mãe boa demais, de Vassalisa? Menina, eu sei que agora eu fui. Agora eu fui puxado, né? Pergunta isso?
Ou é apenas uma Assim, reflexão? não, Aquela, né? eu joguei como provocação, porque eu comecei com isso, Sim. tá? Escrevi, né? A Nimo tem 11 anos, não tinha figura de mãe, a mãe morreu quando ela era bebê, Sim, vive num lugar que eu vou chamar assim de interior, né? sim, super. Não ia para a escola, né? Um lugar litorâneo, não tinha celular. E aí a gente vai pegar essa cena do pai contando a história antes dela Uhum. dormir. E aí ele traz o assunto pérolas mágicas, podia pedir o que quiser, mas Isso. para ela encontrar essas pérolas, ela tem que enfrentar o monstro no fundo do mar, Sim. né? O que te faz pensar Tá. que é trazer a mãe boa demais, de alguma maneira? Gente, vai ter spoiler. Se alguém não gosta, sai agora. Isso. Por Vá quê? assistir ao filme. Né? Hum. Por favor. Porque o que acontece é assim, ela tinha uma vida perfeita, né? Aquele pai fazendo café da manhã e Uhum. contando história e tocando e cantando junto. Meu, tava tudo certo. Pra Sim. que mudar? E aí esse pai morre. Sim. 11 anos de idade, né? E aí ela vai para a cidade com alguém desconhecido, ou seja, que não era da convivência Uhum. dela, né? E aí, Ana, me veio muito a história da Vassalisa, Uhum. desse arquétipo de precisar morrer a mãe boa demais, morrer Uhum. esse pai bom demais, É, para ela poder tá. crescer. Bom, só para situar o povo que está aqui, né? Vassalisa é um conto russo que está presente também no livro Mulheres que Correm com os Lobos, e ele ganha uma análise lindíssima da autora desse livro, que é a Clarice Nicolas-Tess. E esse tema que a Thaís trouxe tá na análise da Clarissa desse conto, para quem não conhece. Então, porque assim, o tema da mãe boa demais, ela precisa ir quando tem um excesso de autoindulgência na psique, né? A pessoa está Uhum. excessivamente autoindulgente. Então, realmente, a mãe boa demais, de fato, precisa ir, né? Quando o fogo criativo está se extinguindo. Terra dos Sonhos é o nome do filme, né? Sobre o qual a gente está falando agora, que a Isso, Thaís colocou aí. isso. Eu fixei aqui para quem for chegando. Isso. Ah, joia. Então, assim, o meu entendimento, na verdade, é que aquela vida que você compreendeu, Thaís, como perfeita, para mim ela é natural, entende? Ela não é excessivamente perfeita. Para mim ela é naturalmente boa, né? Porque a morte da mãe boa demais, no meu ponto de vista, deve vir quando tem, com aspas enormes, bondades em excesso, autoindulgências em excesso. E aí sim, de fato, ela precisa ser morrida, né? A mãe boa demais precisa ser morrida. Então, e de alguma forma, eu acho que aquela menina, ela já viveu no momento que, que a mãe morre, né? Que ela perde a mãe muito pequena, isso já é um super golpe, entende? Então, apesar da vida parecer perfeita, ela já viveu um golpe muito grande, né? Antes, assim. Sim, Não sei, não sim. fiquei exatamente com essa percepção arquetípica, né? Do início do Tá. sonho, assim. O que fiquei aqui pensando, sabe quando vem um golpe da vida e um golpe hardcore, assim, que tipo, você faz por quê É. mesmo, né? E aí Uhum. o que me É. ficou foi o sentido desse golpe, para mim, apareceu no fim do sonho. Quando
acontece a integração do tio dela, né? E Sim. a integração Sim. do aspecto que está escondido do tio, que é o Flip, né? O Flip é como se fosse um aspecto curador para ela, né? Então, para mim, a morte do pai parece que chega, sabe quando a gente dá sentido ao sofrimento na vida? Que a gente, enfim, compreende, Sim. né? Para mim, Sim. foi dessa forma, sabe? Que eu recebi. Mas eu preciso ainda assistir Legal. mais e fazer a autópsia desse cadáver aí. Tá bom, legal. Bem, vamos levantando as provocações. E eu gosto muito do momento que o pai dá o porco para ela dormir, ela fala, não, eu não quero. Sim, não, é engraçadíssimo. Aí ele falou, né? E, Ana, eu não sei, que eu não anotei na hora que ele falou se eu inventei isso da minha cabeça. Mas ele falou alguma coisa. Tá. Opa! Sério? Não sei se... Ai, Ana, que pena. Ai. Dei uma congelada. Ana, voltou a me ouvir? Ai, que dó, né? Tá ruim pra todo mundo, gente? Ou é só pra Ana? Pois é, queria que alguém falasse aqui. Se só sou eu que tô vendo a pele congelada, congelando, na verdade, de vez em quando. Eu tô te vendo pixelada. Você, pra mim, tá pixelada. Eu não te perdi, mas a imagem tá pixelada, sabe? Sei. Opa. Deixa eu ver se eu... E aí, Ana, tá me ouvindo? Mudo de ambiente, não sei se é isso. Deu uma travada, mas melhorou. Eu também tô no 4G. Acho que eu já... O Wi-Fi justamente para garantir. Bora ver se aqui fica melhor. Tá pixelando, sim. Tá. A Ana falou... A Carla falou que tá pixelando pra ela também. Ô, Carla, eu também tô congelando pra você. Como é que tá aí a minha imagem? Porque senão eu tiro a minha imagem e deixo a Ana falando. Sim. Ana, eu ainda tô congelada pra você? Não. Tá um pouquinho. Juliana deu uma falha. Tá, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou experimentar tirar aqui a minha imagem e você falar sobre essa parte dele ter falado o ritual de passagem. A Carla disse que melhorou. Poxa, Thaís, que pena. Tá bom. Ai, tava indo tão bem, né? Menina. Ai, tirei minha imagem. Tá me ouvindo? Como é que você tá? Tá aí? Tô te ouvindo bem. Eita. E eu tô... Tá, eu só tirei a minha imagem pra ver se melhora. Não? Você tá congelando pra mim. A imagem tá tava indo congelando. tão bem. Tá, eu vou tirar a minha imagem, mas tô aqui. Ana, tô aqui. Só tirei a minha imagem pra ver se melhora, tá? E aí, Ana, você ouviu ele falar... Desculpa, fala. Você lembra dele falar assim, tipo, tá rolando um ritual de passagem aqui, não quer mais dormir com porco, né? Lembro, demais, achei muito lindo aquilo, muito lindo. Eu também achei, e ela vai lá e muito, pega, muito né? massa. Isso, depois ela acaba pegando, é verdade. Tá, aí eu trouxe essa imagem do porco de pelúcia, porque ele também vai ser muito importante ao longo do filme, né? E aí eu fui pesquisar, porque eu achei muito curioso, né? Por que um porco de pelúcia, né? E uma das coisas que eu encontrei, que eu suspeito que tem a ver, é que o diretor, o Lawrence, ele é austríaco. E na Áustria, o porco é símbolo de sorte. Inclusive, as pessoas dão de presente
porcos de pelúcia Nossa, para as pessoas. Thaís, que bacana você pesquisar isso. Maravilhoso. Né? Porque Maravilhoso. assim, me chamou muito a atenção ser um porco, Sim, né? sim, tem tudo a ver. E, enfim, Maravilhoso. fiquei com essa curiosidade. Aí agora eu tô querendo entrar no primeiro sonho. Bora lá. Você quer falar alguma coisa ou tudo bem? Não, vamos no fluxo aí, do primeiro sonho. Ó, o Emanuel tá dando a dica de reiniciar o Wi-Fi. Mas, Emanuel, eu e Ana estamos no 4G, amor. Exato. Obrigada pela dica, mas... Anfã, vamos fazer uma oração aqui, porque, poxa vida, tava nós 13 e tava ótimo, né, gente? Carla, volta e fica calada aqui. Então vamos lá. Primeiro sonho. Primeiro sonho que a Nemo tem, ela é dentro ainda ali da casa dela. Uhum. O pai sai para socorrer um barco, né? E o primeiro sonho, o cenário já começa com o quarto dela mesmo, frio, Isso. com neve. Fantástico. E aí eu já lembro da parte da história que o pai tinha acabado de contar para ela antes de dormir, que a parte do medo que ele sentiu, da parte mais desafiadora do sonho, era fria, né? Ele falava sobre sentir frio, né? Tava frio. E aí eu fiquei me perguntando, se eu estivesse traduzindo esse sonho para ela, com ela, será que foi um momento de medo dela? Por isso que esse cenário, aquele cenário familiar, estava frio, com neve? Olha, Né? faz todo sentido isso que você está falando, eu acho. Faz muito sentido. E também me veio um aspecto histórico, né? Da morte do pai. Premonitório e preparatório, né? Sim, total. Também. E também me veio essa congelar quando acontece uma ruptura, né? Em algum momento da vida, mas especialmente da infância, né? A criança interior congela ali. Então, se a gente pensar na casa dela como a psique e o congelamento todo absurdo, a primeira coisa que me veio foi: esse pai vai morrer e aquilo é um congelamento daquele instante, né? Porque depois o sonho vai falar do medo dela de ficar só, bastante, né? Então, eu fiquei pensando muito nessa questão da criança interior, como um sonho trazendo esse congelamento, sabe? Dessa criança, daquele espaço que é puro, né? E de repente ele tá, entre aspas, ele tá morto, né? Não tá morto, tá congelado. Mas eu pensei muito no aspecto da criança interior congelada. E desse vindo como premonitório, sim, e como preparatório, entende? Do sistema total que ela ia passar por ali, né? Sim. Bem, aí ela desce as escadas, né? E eu fico aqui me perguntando se é indícios, né? Desse sonho dizendo, bem, ela vai acessar questões, informações inconscientes. Ela está prestes a ir para um outro lugar, né? Que eu acho que tem a ver com inconsciente, com informações inconscientes, né? O Jung trazia isso sobre descer escadas, a possibilidade de você acessar o inconsciente. Eu fiquei pensando que esse sonho ter acontecido à noite pode estar falando sobre escuro, pouco visível, um conteúdo novo a ser acessado, então ele ainda está meio escuro, sombrio, alguma coisa sobre profundezas, né? Fiquei com isso. Sim. Isso aí. Aí o mar inunda, né? O mar inunda a casa. Pelo amor de Deus. Derruba o farol. Total. Né? E aí eu fico aqui com essa desconfiança. Essa casa representando a psique dela. Esse farol, a proteção, porque em vários momentos ali vai ter essa discussão dela com o pai, né? O farol, ela achando que o farol tem uma função de proteção, que nesse momento ainda estava isso, só lá pro final é que ela vai ter outra, vai ressignificar o farol,
né? Lindo. E aí fiquei perguntando, Meu, lindo. né? Que é um processo. O conteúdo. Esse conteúdo inconsciente, né? Representando o mar, inundando a psique, inundando essa casa, inundando essa proteção, né? E aí também fiquei pesquisando sobre, bem, e qual que é o significado coletivo de farol, né? O farol, ele... Eu ia entrar, quando você falou do farol, porque tem um arquétipo do tarô, que é a carta 16, que é a torre, que para mim é aquilo, né? E a qualidade dessa carta, a Juliana aqui dizendo, a descida das escadas, tinha esquecido vários... A qualidade dessa carta é a qualidade de algo que acabou e não volta mais mesmo. Então, vê que curioso, né? O pai dela morreu. E a gente sabe que toda morte é um renascimento. Então, seria a carta 13. Eu, enfim, acho, né? Se a gente fosse simbolizar o desencarne do pai. Tudo bem. Só que o desencarne do pai traz para ela uma vida sem volta. Uma nova vida, que, como você trouxe muito bem, foi um sofrimento que acabou gerando um processo iniciático aí, um sofrimento muito profundo, que acabou gerando um processo iniciático. Só que a torre, se a gente for trazer como um espelho da queda do farol, jamais voltará a ser como era. Entende? Então, eu quase vi a carta da torre assim. Quando eu vi aquele farol caindo, eu falei... Talvez seja esse o arquétipo na psique dela. Ai, que legal. Que legal que você trouxe isso. Com o inconsciente coletivo agora, né? Você está trazendo. Sim. Né? Isso, desse significado coletivo, né? Porque se a gente tivesse com a Nemo aqui fazendo a tradução do sonho dela, a gente ia perguntar, e aí, o que é farol para você? Né? Sim, total. Sim. E aí, na hora de trazer os nossos apontamentos, né? Tá, mas e o significado maior, universal, coletivo de farol, né? Ele tem uma função ali de direcionamento, orientação, ele pode socorrer alguém que está perdido no mar e tem aquela luz, né? Tem quase uma estrela guia ali, né? Então, e se a gente for pensar, né? Porque, assim, a gente já está trazendo sobre a morte do pai, mas até agora o pai não morreu, né? Sabe, né? Saiu. Então, assim, é como se ele fosse essas coisas do sonho fossem dando pistas, né, de que tinha algo por vir, né? Considerando o sonho como premonitório, né? Assim, isso. E analisando um pouco. E mesmo que fosse ainda uma mensagem do inconsciente para algo que ela precisasse saber, né, nesse lugar de preparatório, sim. Eu acho que ainda assim aqui está dando pistas de tem algo, né? Tem algo por vir, né? Então talvez aquilo que... Congelamento da casa, que a gente aqui levantou a hipótese da psique. Queda do... Sim. Assim, mesmo que não seja simbólica, mesmo que não seja... Sim. Tem uma morte na certa. Sim, sim. Exatamente, seja lá qual for a morte, né? E de fato, ela experimentou depois, né, do ocorrido a sensação de desorientação. Sim. Né? De estar ali com perdas, com mudanças. Uma frase de uma canção do Guilherme Arantes, só para não perder, que começa: só você pra dar à minha vida a direção, o tom, a cor. Fez voltar a ver a luz, estrela no deserto a me guiar, ou no mar da incerteza. Eu acho que essa é a sensação dela, né, em relação ao farol. Porque eu acho que apesar de não aparecer, a não presença da mãe na vida dela estava muito marcante. Entende? Então, aquele farol ser a segurança, como ela fala para o pai, né? É muito forte aquilo para ela. Mais do que se ela tivesse uma mãe ali. Sim.
Sim. E ela sabia operacionar, né? Tanto que ele sai e fala, se acabar a luz, o que você vai fazer? Ela fala isso, aquilo, né? E aí você vê o quanto que é exigente, né? Porque na realidade é ela saber porque a vida dela era aquela mesmo, Sim. mas o que faria de 11 anos se não estivesse com o pai, só com o pai e muitas, né? Se tivesse presença de outras crianças, Sim. né? E Sim. precisa se Claro. aí a gente vai ver isso mais adiante para ela frequentar uma escola, né? Sim. Mas é mais adiante. Legal, Ana. Legal você ter trazido isso. Tá, aí na sequência vem. Aí esse mar revolto, aí ela já está no mar revolto, que tem aquele redemoinho que vai levando ela para o fundo, que também me dá aí suspeitas desse. Tem algo mais profundo, algo do inconsciente para entrar em contato. Aí ela vê o barco do pai naufragando, vê o pai e o monstro captura o pai, né? E aí eu coloquei sonho premonitório, um aviso para preparar e para distribuir essa energia, né? O monstro provavelmente como um conteúdo desconhecido, mal, né? E fiquei pensando essa coisa de distribuir energia, né? Que eu acho que fica muito nítido ali quando eles vêm dar a notícia para ela, né? Ela não, claro, a gente não conhecia até então essa personagem para saber se ela ela poderia ter uma reação, por exemplo, de desespero, né? Como seria essa reação? Mas a reação, eu acho que muito da reação dela de tipo, de não ter um surto, sei lá, de não ter um desespero, Foi o sonho. Teve o sonho, Total. né? Essa preparação. Sim. Então, a energia não fica concentrada, ela foi distribuída. Na hora que vem, tipo, putz, não imaginava, mas o sonho me avisou. Sim. Né? E esse monstro, Thaís, para mim, é o grande aspecto dela, né? De medo. É o medo dela. Para mim é muito isso. E também Sim. a gente sabe que pode ter várias funções, né? O sonho pode ser premonitório, ele pode ser compensatório, ele pode ser várias coisas juntas. Sim. Além de avisar, né? Esse pai tá indo. Se ela tivesse, ela poderia ter, agora relativizando, ela poderia ter um sonho só com o monstro dragando o pai e o pai não ter morrido. Teria um aspecto dela, Sim. né? Sim, total. E aí eu fico pensando, poxa, uma menina sem mãe, que não tem contato com... que vive daquela maneira, que já sabe operacionar, enfim, mexer num farol, ou é evidente que tá, para mim ficou isso no sonho, muito ir atrás nela, e se esse pai não tiver mais, como é que vai ser isso? Né? Então, para mim, é como se esse monstro, além de preparar para a perda que de fato aconteceu, também é um monstro. Eu vou ficar sozinha. Porque isso é verbalizado no sonho, por alguém. Sim. Dentro de um sonho, no filme, dentro de um sonho, que é um dos sonhos que ela tem, né? Alguém diz isso. Sim. Não me lembro mais quem é. Talvez seja aquela mulher. Sim. Não sei. É a Agente Verde. Isso, é. Sim. Bem, já são 8 horas. Agora, é isso? Bem, eu não sei se a gente consegue dar uma finalizada aqui, porque eu acho que eles avisam quando vai acabar. A gente podia avançar um pouco. Enfim. Já né? Pode ser para você? E aí depois a gente vem no outra live, quem quiser vir, de repente até tem gente que entrou aqui, que eu sei que não assistiu ao filme. Então, se quiser assiste e vem na próxima live para falar sobre isso. Não sei. Sim. Tá, eu vou trazer então aqui só para fechar a vida objetiva, a vida desperta dela quando ela acorda desse pesadelo, né? Que eu acho que vai
ser importante para as próximas coisas que a gente vai falar. A Carla é uma mulher negra e a primeira referência feminina dela, ou pelo menos esse contato maior, né, que é quem vem dar a notícia. Inclusive, esse filme trouxe uma coisa para mim que eu ainda não tinha pensado, que por isso eu destaquei aqui que a Carla é uma mulher negra, porque o que os sonhos vão trazer depois, né, os outros. Sim. A morte desse pai não teve um corpo sepultado, Sim. né? Então teve um ritual ali, mas não teve o corpo sepultado. Também acho que isso é importante dizer. Sim. Morar com um tio desconhecido, em apartamento, numa grande cidade, e é um cara que vende maçanetas. E isso vai fazer toda diferença. Mas isso toda, spoiler, né? É a preparação para o povo ficar curioso e assistir para a próxima live, né? Tu acha? Isso, exatamente. Entendi. Bem, e ele tem uma maçaneta do presídio de Alcatraz. E isso também é muito importante. Sim. Ai, eu amo essa parte. Observação de transição do cenário dos sonhos. Então, ela tem esse pesadelo, ela está em casa. Quando ela tem o próximo sonho, ela vai estar ali na casa do tio, mas já tem uma mudança muito radical no cenário, dali para frente, né? E isso, acho que é... Quando rolou essa mudança, o que é que você sentiu quando rolou essa mudança no cenário? O que eu senti? Quando ela chega, né? Na cidade, E aí depois eu vou falar o que é que eu senti. Tá. Pra mim, Ana, assim, a mudança de cenário, ela é um dos elementos de todo aquele rasgo que aconteceu na vida dela, né? Essa torre que quebra, né? Isso. Porque a primeira cena é o telefone do tio tocando no ritual de sepultamento, que foi... Não, e a presa, né? Né? Então, tipo, o que eu acho é que, assim, na verdade, esse tio, ele vai se revelar uma outra coisa, bem diferente dessa primeira cena. E essa mudança de cenário, que é isso que eu tô, né? Também é esse rasgo em mim, provavelmente bem projetada na garota, identificada na garota, foi quase como se fosse assim, pronto, lascou, né? Agora ferrou, agora eu vou ter que me... Fim de linha, Fim de linha total, e na realidade é o início, né? É o início, então... E aí esse tio, e depois no final do filme, ele ser aquilo que ele é, né, e tudo que vem disso, é muito mesmo conhecer através. O ser humano não encerra só aquilo que está mostrando, né? Está aparente. Aquilo é uma revelação de alma, né? Então é uma jornada de revelação de alma desse tio, e uma para ela, né? Por um sofrimento muito pesado, enfim. Claro. Né? E eu acho que tem outra coisa assim que configurou para mim uma coisa que a gente já estava investigando, que a gente teve uma investigação ali no último encontro da mentoria sobre essa história de e que você já tinha essa experiência, eu também, que é essa história de criança sonhar para os adultos. Sim, né? Muito forte. Eu acho que isso foi muito forte ali. E eu estava investigando também sobre os sonhos lúcidos e a incubação de sonhos, que foi uma coisa que aconteceu muito nesse filme. Até ouvi de novo o episódio do Siddhartha Ribeiro na Rádio Escafandro. Eu dele nesse filme. Mas a gente vai falar. Na Rádio Escafandro, ele fala muito dos sonhos lúcidos. E ele, inclusive, falou a melhor idade para se ter sonhos lúcidos, sobre a incubação de sonhos. E eu vi muito isso no Terra dos Sonhos. Olha, bem,
você falou agora, só para fechar, porque aí Tá. o exercitar, né? Lembrar dos sonhos, lê-los, relacionar-se com eles. Um pouco o que a Carla trouxe hoje na primeira parte, é o que ela faz no filme. E Sim, vai sim, ser muito bacana. Ela exercita a sim. relação com os sonhos o tempo inteiro. O tempo inteiro. E aí, mais ela exercita, mais o inconsciente manda. E ela vai ficando cada vez lúcida. Dentro, Isso. ela vai ter mais sonhos lúcidos. E a coisa do Sim. na Rádio Escafandro, eu lembro que ele não entendia, né? Na faculdade, ele não entendia a língua, ele não conseguia entender. Aí ele foi dormir. Sim. E aí, depois que ele dormiu, ele simplesmente ele não lê um livro para isso específico. Isso. Isso. Acho que é um trabalho muito. Não sei se o pessoal está entendendo. Sim. Talvez a gente precise, enfim, dar orientações com relação à Rádio Escafandro, né? Que é um. Como é que chama? É um podcast. Podcast. Isso. Que vale a pena. E tem um episódio com o Siddhartha Ribeiro, que ele vai falar sobre sonhos. E aí, coincidentemente, eu ouvi de novo esse episódio e eu falei, nossa, me ajudou super sobre esse estudo do filme. Bem, então, gente, super obrigada. Ana, já sabe, né? A gente vai ter lives extras para poder esgotar esse filme. É muita pretensão da minha parte. Quero dizer, para conseguir falar até o fim dele. Pouco mais. Porque, 7 sonhos com esse monte de coisa aqui, só sucesso. Então, galera, assistam o filme, porque eu acho que vai fazer diferença vir para as lives tendo o filme assistido, de repente algumas anotações, para a gente também poder interagir mais com vocês sobre a questão das simbologias, das percepções, né? E porque a ideia é essa, é a gente simular a tradução dos sonhos da Nimo no Terra de Sonhos. Ana, super obrigada, amei. Obrigada, querida, foi ótimo. Obrigada a todo mundo que está vendo agora e que vai ver a gravação. Beijo.